Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em Matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito dos números digitais e números escritos, o sistema de agrupamento simples, o multiplicativo e também os sistemas cifrados e posicionais. Bom, antes de darmos início à nossa aula, vamos lembrar que nessa disciplina requer muito do aluno leitura. E nessa parte da história da matemática, é importante o conhecimento prévio de como foi feito o desenvolvimento da escrita matemática ou do sistema de numeração a qual hoje nós estamos trabalhando. Mas não vamos perder tempo, vamos dar início à nossa aula. E na aula de hoje, a primeira coisa que nós vamos tratar é a respeito das primeiras bases numéricas. A gente já viu que na aula passada que existe vários tipos de base. E aqui eu vou citar algumas, depois eu vou direcionar para outras. Então, o sistema de numeração binária, o que é que eu tenho? O sistema de numeração de base 2, tá? É o sistema que emprega a menor base numérica, tá, possível para o sistema de numeração posicional. Como eu falei para vocês, isso aqui a gente vai tratar mais adiante. Além disso, é fácil perceber que uma base numérica menor do que 2 é inviável, tanto do ponto de vista prático, como do ponto de vista matemático. Além do mais, nós vamos ter a base de numeração ternária, onde o sistema de numeração de base 3 não é mais utilizado pelos povos no decorrer da história, por não ser o mais simples para ser escolhido por povos que têm pouco domínio de contagem. Além disso, nem o que tem a melhor referência, o que se tem a melhor referência para o auxílio dos cálculos, como são os dedos da mão. Então, se você pega a sua mão, você tem aqui uma base de contagem que você pode utilizá-lo, mas quando você coloca 3, você já muda um pouco. Então, nesse sistema, apesar disso, esse sistema de numeração tem uma propriedade notável. Qual seria essa propriedade? É o que tem a maior capacidade numérica, ou seja, que é a quantidade de números que se pode escrever com um número determinado de dígitos. Outro sistema que nós podemos falar é o sistema quinária. Neste caso, o sistema de numeração de base 5 é evidentemente relacionado com o número de dedos da nossa mão ou dos pés, assim como o sistema de numeração decimal. Esse sistema de numeração também se difundiu graças à máquina de calcular primitiva. Que máquina era essa? As mãos e os pés. Já o sistema de base de numeração 6, ele provavelmente não foi criado por povos que possuíam 6 dedos nas mãos, apesar dessa hipótese não ser totalmente descartada. A hipótese mais provável é que esse sistema foi usado por povos que tinham um conhecimento muito grande da geometria, como os babilônicos, os mesopotâmicos ou os egípcios. Lembrando que, em termos de desenvolvimento numérico, estas três civilizações são muito citadas por terem um pleno desenvolvimento da matemática. Bom, o sistema de numeração decimal, esse aqui acho que é o mais conhecido, tem por base 10, tá? E sua origem nitidamente está relacionada com os dedos de nossas mãos. No caso, 5 de um lado, 5 do outro. Além disso, esse sistema foi proposto por Aryabhata, matemático árabe, que difundiu o sistema de numeração posicional na Europa Ocidental por volta do século 8 depois de Cristo. Já o sistema duodecimal, vem no caso da base 12, tem sua origem também intimamente ligada às relações com o corpo humano. O número das falanges do dedo mínimo, anelar, médio e indicador. Além do mais, a dúzia também é muito utilizada no comércio em geral em nossa sociedade.
é exatamente se contar com o sistema de numeração de base 12. Além do mais, quando você fala desse sistema duodecimal, há algo bem interessante que seria, por exemplo, as estações do ano. Você pode também tratar de 12. O sistema de numeração vigesimal vem no caso de 20, tá? Ah, esse aqui, ah, eu acabei colocando aqui a seguinte coisa. Se o sistema de base 5 tem relação com o número de dedos de uma mão, o sistema decimal tem os dedos de ambas as mãos, então há de se supor que é de se esperar que exista um sistema que considere, além das mãos, quem? Também os pés. Ou seja, 10 com 10 seríamos 20. Bom, entramos agora na outra parte, que seriam os números digitais e as suas formas escritas. Os números digitais trazem por representação os dedos. Além do mais, os símbolos escritos primitivos para 1, 2, 3 e 4 representam riscos verticais ou horizontais em correspondência ao número de dedos levantados ou estendidos. Assim, tal correspondência remota à palavra de dígito. E, com o tempo, houve uma expansão para abranger os números maiores que ocorriam nas transações comerciais. E, perto da Idade Média, eles se tornaram internacionais. Ainda hoje, os números digitais, baseados nos dedos, são usados por alguns povos primitivos da África, por árabes e por persas. Nas Américas do Sul e do Norte, alguns indígenas e algumas tribos de esquimós ainda usam os dedos. Além disso, o número escrito chama-se numeral. Bom, vamos para os sistemas de agrupamento. Nós começamos pelo sistema simples. Nessa modalidade de sistema, escolhe-se um número B como base e adota-se os símbolos 1, B, B ao quadrado, B ao cubo, e aí sucessivamente. Vamos pegar alguns exemplos de sociedades que utilizaram esse sistema simples, tá? Sistema de agrupamento. Os egípcios, primeiro, eles tinham os hieróglifos, e cujo emprego remonta ao ano 3000 a.C., 3400 a.C., e eram usados principalmente para fazer inscrições em pedras, onde forneciam um exemplo de sistema de agrupamento simples. Bom, aqui eu coloquei um exemplo. Por exemplo, o 1 era representado por um traço, um bastão vertical, o 10, uma ferradura, 10 ao quadrado, um rolo de pergaminho, 10 ao cubo, uma flor de lótus, 10 a 4, um dedo encurvado, 10 a 5, um barbato, e 10 a 6, um homem espantado. E aqui o número 13.015 seria representado por quem? Olha, esse dedo encurvado representa 10.000. Então você teria aqui já 10.000. Lembrando que quando você pega as flores de lótus, é 1.000 cada um. Então você teria 10.000 com 3.000, 13.000. A ferradura para baixo representa o 10 e o 1, representado por um bastão vertical, são 5. Então você teria o quê? 10.000, ou melhor, 10.000 com 3.000, 13.000. E aqui você teria 10 com 5, 15. Já os babilônicos, também nesses agrupamentos simples, eles recorreram principalmente à argila como material de escrita. E as inscrições eram impressas em tábuas de argila úmidas, com estilos cujas extremidades podem ter sido triângulos isósceles penetrantes. Além do mais, essa escrita era desenvolvida em duas formas de caracteres assemelhados a cunhas, por isso o nome cuneiformes. Essas tábuas cuneiformes do período 2000 a.C. a 200 a.C. me dão os números menores do que 60
que se expressavam por um sistema de agrupamentos de base 10. Aqui eu colocando alguns... Isso aqui era utilizado para representação de zeros ou subtrações, tá? E já entre os gregos, nesse caso, os numerais gregos, também chamados de áticos ou herodiânicos, únicos, desenvolveram-se algum tempo antes do século III a.C. e constituem um sistema de agrupamento simples de base 10, formado com as letras iniciais dos nomes dos números. Ou seja, o número abaixo corresponde a 2857. E aí você vai olhar que aqui você teria a representação de 2000, aqui representa o 5, tá? No caso, seria 500, mais 100, 100, 100. Você teria aqui, no caso, 800. Aqui, novamente, você tem o 5 representando com mais 7, representando 57. Mas a representação deles é esse 1zinho representa 1, o triângulo representa 10, o H representaria 10 ao quadrado, o X representaria 1000 e o M representaria 10.000. E tinha um símbolo especial para o 5. Claro que aqui eu estou colocando apenas uma representação, como você observou aqui, ó, esse símbolo X, como ele representa o quê? 1000, portanto ele tem 2000. Esse símbolozinho aqui é a representação do 5, mas aí você tem seguido o 5 de 3 Hs, só que o H corresponde a 100. Portanto, 5 com mais 3 dá 800. Aqui seria o 5 novamente, seguido de 7, tá? Claro que essa representação você vai ter como vê-la diferente. Bom, observe que aqui, ó, aqui tem tipo como se fosse uma asinha na ponta. Aqui é como se estivesse segurando um triângulo e aqui você não tem nada. Então essas representações vão distinguindo-se entre si e aí teria como eles formar os números. Já os romanos, os símbolos eram o quê? 1, X, C e M, representando 1, 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo. E além disso, você tinha o V, L e D, representando 5, 50 e 500. E aí você tem esse número 1944. 1000, representado pelo M, o C, M, representando 900, o XL, representando 50, ou desculpa, representando 40. Posso até... aqui tem uma forma da escrita em romanos que quando você tem um número maior, no caso 50, e eu coloco menor antes o X, então representa que ele diminuiu 10, então ficaria 40, no caso 5. Bom, nesse sistema nesse tipo de sistema, no caso agora os multiplicativos, após se escolher a base B, adota-se símbolos para 1, 2, 3, até o B-1, e um segundo conjunto de símbolos para B, B ao quadrado, B ao cubo. E desta maneira, você teria o quê? Os primeiros 9 elementos representariam os símbolos habituais e designava-se, no caso, o 10, 100 e 1000 por letras A, B e C. E nesse caso, nós temos um sistema de agrupamentos multiplicativo, onde, por exemplo, aqui você tem 5.625. Lembrando que o C representa 1000, então se é 5.000, seria 5C, representando 5.000, 6B representando 600, já que o B corresponde a 100, e o A corresponde a 10. No caso, 2A fica 20. Então, 5.625. Outro sistema de numeração é o chinês-japonês tradicional. Nesse sistema, os japoneses e chineses antigos registravam seus achados em que? Em lâminas de bambu. Aí vocês podem dar uma lida um pouco mais no material e ver de que forma isso acontecia. E aqui tem um exemplo. Aqui eu destaquei um pouco já o número 5.625. Se eu quero o número 5.000, você teria que pegar o 5
seguido de 1000. Então, estaria aqui 5.000 registrado. Bom, 600. 600, você pegaria o 6, seguido de 100. Então, você teria aqui o 600. 20 seria o 2, seguido de 10. Então, você teria 20 e o 5 seria o nosso último número. Bom, além desses sistemas, o simples e o multiplicativo, você também tem o sistema de agrupamentos cifrados. Nesse tipo de sistema, só obtém-se a base B, adotando os símbolos 1, 2, 3, até o B-1, B, 2B, até B-1 vezes B, B ao quadrado, 2B ao quadrado, B1 menos B, B-1 vezes B ao quadrado e assim por diante. Ah, esse segundo conjunto de símbolos aqui, B ao quadrado, B ao cubo, seria uma representação para assim o que vem adiante, tá? Lembrando que você pode ter aí B a quarta, B a 5, B a 6 e vai. Esse sistema de numeração ele foi utilizado pelos gregos, tá? Onde ele ficou conhecido também como jônico ou alfabético, cuja origem se situa por volta do ano 450 a.C. Esse sistema ele é decimal e emprega 27 caracteres, ou seja, são 24 letras do alfabeto grego, mais 3 letras, outras 3 letras que já são obsoletas, que seriam a de gama, copa e samp. Por exemplo, aqui você tem o 1 corresponde ao alfa, o 2 corresponde ao beta, lembrando que divida as colunas aqui para não confundir, tá? O 3 seria o gama, depois vem o delta, epsilon, digma, que seria a letra obsoleta correspondente ao 6, zeta, eta, teta, e aí vai seguindo o alfabeto minúsculo grego, tá? E observe que quando chega no 10, ele tem o iota, tá? Depois ele passa para kappa, corresponde ao 20, a lambda corresponde ao 30, e aí vai na sequência, tá? O que eu posso observar como exemplo é que seria aqui, por exemplo, eu quero o número 12. Você vai pegar aqui, no caso, o 10 mais 2. Ou 10 mais 2 seria o quê? Iota, beta. Ou seja, iota, beta. Quem seria o 21? Seria pegar o kappa, alfa. Quem seria o 247? 200 corresponde ao sigma. 4, 40 seria o mi. E, por último, você teria o 7, que representa o zeta. Então, seria sigma, mi, zeta. Bom, outros sistemas são o egípcio, nesse caso chamado hierático e demótico. Nós temos o cóptico, o hindu brahmani, o hebreu, o sírio, o arábico antigo, tá? Além desses sistemas que já foram colocados, nós temos também os posicionais. Como exemplo desse sistema de numeração posicional, nós temos o nosso sistema de numeração, tá? E para esse sistema, primeiro nós escolhemos a base B e adota-se os símbolos 0, 1, 2 até o B-1 para representar os símbolos procurados. Nesse sistema há símbolos básicos, normalmente chamados de dígitos, e qualquer número pode ser escrito de maneira única. E aí, nesse caso, o número n seria AN, que seria a posição, ANB elevado a n, AN-1, B elevado a n-1, A2, B elevado a 2, A1, B, até o A0. Prosseguindo, tal número ainda pode ser escrito simplesmente pela posição deles. Ó. Seria o AN, AN-1, A2, A1, A0. Nosso sistema ele é chamado de quê? Indo-arábico. Tá? Nosso sistema atual, a qual nós utilizamos nas nossas aulas de cálculo, tudo é o indo-arábico. Além disso, um exemplo, por exemplo, se eu pego 206, seria pegar o quê? A posição 2 vezes quem? Você pega, sai aqui, ó, 10 elevado a 0,
Esse aqui seria 10 elevado a 1, e aqui seria 10 elevado a 2. Portanto, a forma de escrever de forma posicional é 2 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10 elevado a 1, mais 6. Além disso, um sistema de numeração posicional é uma consequência lógica de um sistema de agrupamentos multiplicativo. Um exemplo de quem também utilizou esses, você vai observando que os babilônicos eles estavam envolvidos em muitos tipos de numeração. Ele era o sistema sexagesimal e ele foi trabalhado entre 3000 e 2000 a.C. Além disso, nós tínhamos os Maia. Assim, quando ele começou, não se sabe, tá? Mas ele foi descoberto pelas expedições espanholas a Yucatán no início do século XVI. E esse sistema Maia, ele é vigesimal, ou seja, base 20. Aqui eu coloquei um exemplo desse sistema, tá? Mas aqui você vai observar que no primeiro, o número, quando só tem a unidade, ele é simples, basta repetir. Mas aqui, ó, fica uma parte multiplicada por 20, outra já fica multiplicada por 18 vezes 20, outra fica multiplicada por 18 vezes 20 ao quadrado. Quando a gente retomar as aulas presenciais, a gente vai procurar mostrar como que se fazia para transformar do sistema de numeração decimal, tá, para o sistema Maia. Como fazer essa transformação? Tem uma forma e ela é bem parecida como se transforma para um número sistema binário. Tá? Bom, vou encerrando a aula aqui por aqui. Espero que vocês tenham se atentado a esses tipos de sistemas que foram trabalhados, sistemas de agrupamentos simples, tá? Como dizer, o mais simples possível, até chegar aos posicionais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, e a gente vai procurar trazer mais algumas coisas, principalmente falando dessas transformações, que nós podemos sair de um sistema para outro, sair de um sistema decimal para um binário, ou mesmo para um sexagesimal, ou um vigesimal. Então, todas essas maneiras a gente vai estar procurando trabalhar nas próximas aulas. Fico por aqui e até a próxima aula.